Filho abandona seu pai à beira da morte, mas ao descobrir suas reais intenções, uma amiga da família decide ajudar. Porém, o filho esqueceu de um detalhe muito importante. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O sol da manhã já despontava sobre os contornos da Serra do Curral, quando Tadeus Mendonça iniciava sua rotina diária nos jardins da suntuosa mansão no Mangabeiras, um dos bairros mais nobres de Belo Horizonte. Aos 68 anos, seus cabelos grisalhos e as mãos calejadas contavam histórias de uma vida dedicada ao trabalho e à família. Como jardineiro há mais de 2 décadas naquela residência, conhecia cada canteiro, cada rosa e cada segredo que as plantas guardavam. Enquanto podava as roseiras com a precisão de um artista, Tadeus pensava em seu filho Demétrios, que sempre fora motivo de orgulho e preocupação. Desde pequeno, Demétrios demonstrava uma ambição que o pai não compreendia totalmente. Agora, aos 35 anos, enfrentava dificuldades financeiras que faziam o coração do velho jardineiro apertar. Trem difícil é ver filho passando aperto, murmurava para si mesmo, enquanto separava parte de seu salário para ajudar Demétrios, como fazia todos os meses. A proprietária da mansão, Dona Berenice, uma senhora elegante que há muito tempo tratava Tadeus como parte da família, observava sua dedicação com admiração da varanda. "Tadeus, vem tomar um café com pão de queijo", chamou ela, mantendo viva uma tradição mineira que atravessava anos. Na cozinha impecável, entre o aroma do café coado na hora e a conversa amena, Tadeus compartilhava suas preocupações com Dona Berenice. "Às vezes fico pensando, Dona Berenice, se não mimei demais o menino. Toda vez que ele precisa, eu ajudo, mas parece que o dinheiro some que nem manga em época de safra", desabafou, soprando a xícara fumegante. A tarde caía quando Tadeus voltou para sua casa simples, no bairro Santa Efigênia. Era um sobrado modesto, herança de seus pais, que guardava memórias de uma vida inteira. As paredes descascadas precisavam de uma nova pintura, mas o jardim da frente, seu orgulho, estava impecável, refletindo o cuidado de quem conhece a alma das plantas. Naquela noite, enquanto organizava os recibos de mais um empréstimo que fizera para ajudar o filho, Tadeus ouviu vozes vindas da rua. Era Demétrios conversando com uma mulher que ele nunca tinha visto antes. A conversa parecia tensa, e algo no tom deles fez seu coração apertar de uma maneira diferente. "Preciso resolver isso logo", dizia Demétrios em voz baixa, mas audível através da janela entreaberta. "O velho não pode desconfiar de nada." A mulher, que vestia roupas elegantes demais para aquele bairro simples, respondeu algo que Tadeus não conseguiu ouvir. Seu instinto dizia que algo estava errado, muito errado. Mas como um típico mineiro, guardou suas suspeitas para si, preferindo observar mais antes de tirar conclusões. Nos dias que se seguiram, Tadeus começou a notar pequenas mudanças no comportamento do filho. Demétrios, que sempre fora distante, agora aparecia com mais frequência, trazendo café da manhã e demonstrando uma preocupação incomum com a saúde do pai. "Toma esse café, pai. Fiz especialmente para você", insistia ele, com um sorriso que não alcançava os olhos. O jardineiro, acostumado a confiar em seus instintos depois de tantos anos cuidando de plantas delicadas, sentia que algo não estava certo. As visitas frequentes de Demétrios, sempre acompanhadas de alguma gentileza forçada, começaram a pesar no ar como a umidade que precede uma tempestade de verão. Uma tarde, enquanto podava o jardim de Dona Berenice, Tadeus sentiu uma tontura forte. Seu coração disparou de uma maneira que nunca havia sentido antes. As rosas em suas mãos pareceram dançar, e o mundo girou como um peão descontrolado. A última coisa que viu foi o rosto preocupado de Dona Berenice correndo em sua direção, enquanto as cores do jardim se misturavam em um borrão confuso. "Uai, que trem é esse que está acontecendo comigo?" foram suas últimas palavras antes que tudo escurecesse, deixando apenas o perfume das rosas no ar e um mistério que começava a se desenrolar como as pétalas de uma flor prestes a desabrochar. O Hospital Felício Roxo, um dos mais conceituados de Belo Horizonte, recebia naquela manhã uma visitante que chamava a atenção por onde passava.
Morgana Avelar, empresária de 32 anos e dona de uma das maiores redes de cosméticos naturais do país, caminhava pelos corredores brancos com a elegância característica de quem está acostumada a comandar. No entanto, seus olhos verdes carregavam uma sombra de preocupação que o batom vermelho não conseguia disfarçar. "Senhores, bom dia!" cumprimentou ela, entrando na sala de reunião onde sua equipe já a aguardava. "Como está o andamento do novo projeto?" Enquanto discutiam os detalhes do lançamento de uma nova linha de produtos, Morgana sentiu uma tontura familiar. Há semanas vinha experimentando sintomas estranhos, que seu noivo, Teodoro, insistia serem apenas estresse. "Você trabalha demais, amor. Precisa descansar mais", dizia ele, sempre solícito em preparar chás e vitaminas para ela. No mesmo hospital, alguns andares acima, Tadeus lutava para recuperar a consciência. Ao seu lado, o Dr. Gael Quintana, um neurologista renomado conhecido por seu trabalho humanizado, examinava os resultados dos exames com uma expressão intrigada. "Há algo muito peculiar nesses exames", murmurou ele para si mesmo, enquanto folheava o prontuário. Foi quando Demétrios entrou no quarto, vestindo um terno que parecia caro demais para suas possibilidades financeiras. "Doutor, como está meu pai?" perguntou com uma preocupação que soava ensaiada aos ouvidos experientes do médico. "Senhor Demétrios, seu pai sofreu um ataque cardíaco bastante atípico para alguém com a saúde dele. Os exames mostram algumas alterações que precisamos investigar melhor", respondeu o Dr. Gael, observando atentamente as reações do filho. Naquele momento, Morgana passava pelo corredor, a caminho de sua própria consulta, quando ouviu a conversa. Algo na voz de Demétrios a fez parar. Era o mesmo tom que reconhecia em Teodoro quando ele tentava esconder algo dela. Os dias no hospital se arrastavam como o trânsito da Avenida do Contorno em hora do rush. Tadeus, quando acordado, apresentava lapsos de memória que preocupavam a equipe médica. Dona Berenice visitava seu jardineiro diariamente, trazendo terços benzidos da igreja São José e histórias do jardim que ele tanto amava. "Sabe, Tadeus", dizia ela, ajeitando as flores que trouxera, "as rosas estão sentindo sua falta. Até o pé de manjericão tá murcho sem seus cuidados." Foi durante uma dessas visitas que Morgana, saindo de mais uma bateria de exames, encontrou Dona Berenice no corredor. As duas mulheres se conectaram instantaneamente, como acontece às vezes em Minas Gerais, onde as pessoas têm o dom de transformar estranhos em amigos sobre uma xícara de café. "A senhora é parente do seu Tadeus?" perguntou Morgana, interessada na história do jardineiro que ouvia aos poucos através das paredes finas do hospital. "Não, menina, mas é como se fosse. Tadeus cuida do meu jardim há mais tempo que muito parente próximo", respondeu Dona Berenice, com a sabedoria de quem conhece o valor das relações verdadeiras. Enquanto conversavam, Dr. Gael passou por elas, carregando uma pasta com novos exames. Seu olhar encontrou o de Morgana, e algo naquele momento fez com que os três sentissem que seus destinos estavam prestes a se entrelaçar de uma maneira que nenhum deles poderia prever. "Doutor", chamou Dona Berenice, "tem algo errado com o Tadeus, não tem? Conheço ele há anos, nunca teve problema de saúde." O médico hesitou por um momento, olhando para os resultados em suas mãos. "Há algumas inconsistências que precisamos esclarecer", respondeu ele diplomaticamente. Morgana, que conhecia bem o sabor amargo da desconfiança, sentiu seu coração apertar. As tonturas que vinha sentindo, as atitudes estranhas de Teodoro e agora essa história misteriosa do jardineiro, tudo parecia conectado por um fio invisível de segredos e mentiras. Naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava a cidade pela janela do hospital, 3 pessoas permaneciam acordadas, cada uma mergulhada em seus próprios pensamentos. Tadeus, em seu leito, lutava para recuperar memórias que pareciam escorregar por entre seus dedos como água. Dr. Gael, em seu consultório, analisava exames que contavam uma história perturbadora, e Morgana, em sua cobertura no Lourdes, olhava para a xícara de chá preparada por Teodoro, decidindo pela primeira vez não bebê-la. O dia amanheceu nublado em Belo Horizonte, com aquela garoa fina que os mineiros chamam de chuvisco. No hospital Felício Roxo, doutor.
Gael analisava os novos resultados dos exames de Tadeus com uma ruga de preocupação na testa. Algo nos relatórios toxicológicos chamou sua atenção, fazendo-o levantar os olhos para a janela que dava vista para a movimentada avenida do contorno. Não é possível, murmurou para si mesmo, pegando o telefone para fazer uma ligação urgente para um colega do laboratório. Preciso de uma contraprova desses exames, Marcelo. Tem algo muito estranho aqui. Enquanto isso, na cobertura de Morgana no Lourdes, a empresária acordava com uma clareza que não sentia há semanas. A decisão de não tomar o chá de Teodoro na noite anterior parecia ter feito diferença. As tonturas que a acompanhavam há tanto tempo tinham diminuído consideravelmente. Sentada em sua varanda com vista para a Serra do Curral, Morgana começou a fazer anotações em seu iPad. Datas, sintomas, coincidências. Um padrão começava a emergir, e ela não gostava nada do que estava vendo. Suas suspeitas sobre Teodoro cresciam a cada nova anotação. Que tanto você está escrevendo aí, amor? A voz de Teodoro a surpreendeu, fazendo-a fechar rapidamente o aplicativo de notas. Há só umas ideias para a nova linha de cosméticos, mentiu ela, sentindo o coração acelerar. Vou tomar café na padaria hoje. Tô com vontade de um pão de queijo quentinho. No hospital, Dona Berenice chegava para sua visita diária a Tadeus, trazendo consigo um terço benezido na igreja da Pampulha e um pote de doce de leite caseiro. Encontrou o quarto vazio e, preocupada, foi procurar informações com a enfermeira. Ele foi levado para alguns exames, dona, informou a profissional. O doutor. Gael pediu uma bateria completa de testes hoje. Na sala de exames, Tadeus tentava se concentrar nas perguntas que lhe faziam. Sua memória estava voltando aos poucos, como retalhos de um quebra-cabeça que se recusava a formar uma imagem completa. Lembrava-se do jardim, das rosas, do café. Seu Tadeus, perguntou o Dr. Gael gentilmente, o senhor se lembra se alguém além do senhor preparava seu café nos últimos meses? O jardineiro franziu a testa, esforçando-se para lembrar. O Demétrios. Ele começou a trazer café da manhã para mim, coisa que nunca tinha feito antes, só. Naquele mesmo momento, Morgana caminhava pelos corredores do hospital para sua consulta de acompanhamento. Passando pela sala de espera, seus olhos encontraram uma figura familiar. A mulher elegante que ela vira conversando com Demétrios dias atrás na rua. A mulher parecia nervosa, consultando constantemente o celular. Movida por um impulso, Morgana sentou-se próxima a ela, fingindo ler uma revista. A mulher falava ao telefone em voz baixa, mas algumas palavras chegavam aos seus ouvidos. Não podemos continuar. Os exames vão mostrar. Tem que tirar ele daqui. O coração de Morgana disparou. As coincidências estavam se acumulando de uma maneira que não podia mais ignorar. Decidida, levantou-se e foi direto ao consultório de Dr. Gael, mesmo sem ter hora marcada. Doutor, disse ela assim que conseguiu falar com ele, preciso compartilhar algumas informações sobre o caso do seu Tadeus. E também, preciso sua ajuda com uma situação pessoal. Dr. Gael ouviu atentamente enquanto Morgana relatava suas suspeitas sobre Teodoro e as conexões que começava a ver com o caso de Tadeus. O médico fez anotações detalhadas, seu rosto ficando mais sério a cada nova informação. Dona Morgana, disse ele finalmente, a senhora já ouviu falar em envenenamento por metais pesados? A pergunta pairou no ar como a neblina que às vezes cobre a Praça da Liberdade nas manhãs de inverno. Morgana sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma maneira assustadora. No quarto do hospital, Tadeus olhava pela janela, observando os pássaros que pousavam no parapeito. Uma memória súbita o atingiu. A conversa que ouvira entre Demétrios e a mulher misteriosa. As palavras agora voltavam com clareza assustadora. O plano tem que dar certo desta vez. Dona Berenice, que acabara de retornar ao quarto, notou a mudança em sua expressão. Que foi, Tadeus? Você está mais branco que parede de igreja. Dona Berenice, ele respondeu com voz trêmula. Acho que descobri um trem muito sério. Preciso falar com o Dr. Gael urgente. A tarde caía sobre Belo Horizonte, pintando o céu com tons de laranja que se refletiam nos vidros dos prédios do bairro Savassi. No Hospital Felício Roxo,
uma reunião tensa acontecia no consultório do Dr. Gael. Morgana, ainda processando as revelações sobre o envenenamento por metais pesados, segurava uma pasta com os resultados de seus próprios exames. Os sintomas são muito similares, explicava o doutor Gael, apontando para os gráficos em sua tela de computador. Tanto a senhora quanto o seu Tadeus apresentam níveis elevados de substâncias que não deveriam estar presentes no organismo. Morgana pensava em todas as vezes que Teodoro insistira para que ela tomasse os chás que ele preparava, sempre com a desculpa de que eram remédios naturais para seu estresse. Agora, cada gesto aparentemente carinhoso ganhava um significado sombrio. Mas por que, doutor? Perguntou ela, sua voz tremendo levemente. Qual seria o motivo? Antes que o médico pudesse responder, uma enfermeira entrou apressada no consultório. Dr. Gael, seu Tadeus está muito agitado. Ele diz que precisa falar com o senhor urgentemente. No quarto de Tadeus, Dona Berenice segurava a mão do amigo, tentando acalmá-lo. O jardineiro, com os olhos arregalados de quem finalmente consegue ver através da neblina da memória, começou a falar assim que Dr. Gael e Morgana entraram. Doutor, eu lembrei de tudo. O Demétrios, ele estava conversando com uma mulher na rua, falando sobre um plano. Depois começou a trazer café para mim toda manhã, coisa que nunca tinha feito antes. Morgana sentiu seu coração acelerar ao reconhecer o padrão. Seu Tadeus, essa mulher, ela era alta, cabelo platinum, sempre muito elegante? Você conhece ela, moça? Perguntou Tadeus, surpreso. Vi ela hoje na sala de espera falando ao telefone. E também, ela trabalha na empresa do meu noivo, Teodoro. Dr. Gael começou a fazer anotações rápidas em seu tablet. Dona Morgana, a senhora disse que seu noivo tentou comprar sua empresa algumas vezes, correto? Sim, mas eu sempre recusei. A empresa foi construída por mim do zero. Não queria abrir mão do controle. E o senhor, seu Tadeus? Seu filho sabia da herança que o senhor tem? Da casa no Santa Efigênia? O jardineiro assentiu lentamente. Sabia. E também sabia do seguro de vida que a Dona Berenice fez para mim há uns anos como gratidão pelos serviços. Dona Berenice, que até então estava calada, deixou escapar uma exclamação. Virgem Maria! Foi por isso que ele veio me procurar semana passada, querendo saber dos detalhes do seguro. Na recepção do hospital, Teodoro chegava procurando por Morgana, seu rosto normalmente controlado, demonstrando sinais de preocupação. Ao mesmo tempo, Demétrios saía do elevador ajeitando nervosamente a gravata cara. Os dois homens se encontraram no corredor, trocando olhares de reconhecimento. Antes que pudessem trocar qualquer palavra, Dr. Gael apareceu, acompanhado de 2 seguranças do hospital. Senhores, disse o médico com uma calma estudada, acredito que temos muito o que conversar. A polícia está a caminho. No consultório, Morgana abraçava Tadeus, que chorava silenciosamente. Como meu próprio filho pôde fazer isso comigo? Às vezes, seu Tadeus, respondeu ela suavemente, a ganância faz as pessoas perderem a noção do que é realmente importante na vida. Dona Berenice, com a sabedoria de seus anos, completou. Mas também é nas horas difíceis que a gente descobre quem é realmente família, mesmo sem ter o mesmo sangue. Através da janela do hospital, podiam ver a cidade se preparando para a noite. As luzes começavam a se acender, pontilhando a paisagem urbana como estrelas terrenas. Na Serra do Curral, o último raio de sol do dia parecia uma bênção, iluminando o caminho para um novo começo. Dr. Gael olhou para as pessoas reunidas em seu consultório. Um jardineiro traído pelo próprio filho. Uma empresária que quase perdeu tudo por confiar na pessoa errada. Uma patroa que era mais família que muito parente. Ali naquele momento, uma nova história começava a se formar. Uma história de redenção, cura e laços que vão além do sangue. Amanhã, em Belo Horizonte, começava com aquela garoa típica que os mineiros chamam de molha-bobo. No Hospital Felício Roxo, Tadeus observava as gotas escorrerem pela janela de seu quarto, cada uma delas parecendo carregar um pedaço de suas memórias recentemente recuperadas. O peso da traição de Demétrios ainda pesava em seu peito como uma pedra da Serra do Curral. Pai! A voz de Demétrios ecoou pela porta entreaberta. Ele estava sob vigilância de um segurança do hospital, autorizado a ter uma última conversa com o pai antes de ser levado pela polícia.
Tadeus virou-se lentamente, seus olhos encontrando os do filho. No rosto de Demétrios, uma máscara de arrependimento que o velho jardineiro já não sabia se podia confiar. "Você não é mais meu filho", disse Tadeus com uma firmeza que surpreendeu até a ele mesmo. "Filho que é filho não faz isso com pai." Naquele mesmo momento, no escritório de advocacia mais prestigiado da Savassi, Morgana reunia-se com doutora Celeste Vasconcelos, uma advogada conhecida por sua astúcia em casos complexos. Sobre a mesa de Mogno, documentos detalhavam as tentativas de Teodoro de assumir o controle da empresa de Morgana. "Então ele planejou tudo", Morgana falava, sua voz misturando indignação e tristeza. "Casaria comigo, me adoeceria aos poucos até eu não ter mais condições de administrar a empresa, e então assumiria o controle de tudo." "E não foi só isso", completou doutora Celeste ajeitando os óculos de design moderno. "Descobrimos que ele tem um histórico de relacionamentos suspeitos com outras empresárias. 3 casos nos últimos 5 anos, todas com sintomas misteriosos de saúde. No jardim da mansão de Dona Berenice, as rosas que Tadeus tanto amava começavam a murchar sem seus cuidados. A senhora, sentada em seu banco preferido, conversava com o Dr. Gael, que viera trazer atualizações sobre o caso. "Sabe, doutor", disse ela, passando a mão por uma pétala amarelada, "sempre soube que tinha algo errado com aquele Demétrios. Mineiro que é mineiro tem um santo sexto sentido para essas coisas." Dr. Gael sorriu, admirando a sabedoria da senhora. "Dona Berenice, estamos pensando em transferir seu Tadeus para um centro de reabilitação em Caeté. É mais tranquilo, tem muito verde." "Capaz", interrompeu ela. "Ele vai ficar aqui comigo. Tenho tanto quarto vazio nessa casa que até a assombração já reclamou de solidão." No apartamento de Morgana, uma cena diferente se desenrolava. Ela empacotava as coisas de Teodoro, cada objeto revelando uma nova camada de mentiras. Fotos, documentos, recibos, tudo contava a história de um homem que vivera de manipulações e traições. "Nossa, que tanto trem esse homem guardava", murmurou ela, encontrando uma pasta com documentos antigos. Seus olhos se arregalaram ao descobrir papéis que conectavam Teodoro a um esquema muito maior do que imaginava. De volta ao hospital, Tadeus recebia uma visita inesperada. Aurora, a neta de 15 anos que Demétrios abandonara com a mãe anos atrás, estava parada na porta do quarto, seus olhos castanhos idênticos aos do avô. "Vô", chamou ela timidamente. "A dona Berenice me achou no Instagram e me contou tudo. Posso entrar?" O coração do velho jardineiro, machucado pela traição do filho, encheu-se de uma emoção nova ao ver a neta. Aurora entrou, trazendo consigo um pequeno vaso com uma muda de orquídea. "Minha mãe disse que o senhor é o melhor jardineiro de BH", falou ela, colocando o vaso no parapeito da janela. "Queria aprender com o senhor. Sempre gostei de plantas." Dr. Gael, que passava pelo corredor naquele momento, parou para observar a cena. Em seus anos de medicina, aprendera que às vezes as maiores curas não vinham dos medicamentos, mas dos encontros que o destino proporcionava. Morgana, chegando para sua visita diária a Tadeus, encontrou a cena e sentiu seus olhos marejarem. Ela, que perdera a família muito cedo, reconhecia ali o início de algo especial. "Ô menina", chamou Tadeus, sua voz embargada, "vem cá conhecer minha neta." "Aurora, essa é a Morgana, a moça que ajudou a desmascarar toda essa tramóia." As duas se abraçaram, e naquele momento, sob o céu de Belo Horizonte, que começava a limpar após a garoa, novas possibilidades floresciam como as rosas bem cuidadas do jardim de Dona Berenice. A vida, como dizem os mineiros, tem dessas coisas. Tira com uma mão, mas dá com a outra. O sol da tarde pintava o céu de Belo Horizonte com tons de rosa e laranja, enquanto Morgana organizava os últimos detalhes de sua mudança. Após as revelações sobre Teodoro, ela decidiu que precisava de um novo começo. Seu apartamento no Lourdes, antes um símbolo de sucesso, agora carregava memórias pesadas demais. "Tem certeza que quer vender, menina?" perguntou Dona Berenice, que viera ajudar com a mudança. "Esse apartamento é um luxo só. Preciso recomeçar, Dona Berenice", respondeu Morgana, olhando pela última vez para a vista da Serra do Curral. Além do mais,
A casa ao lado da sua, no Mangabeiras, é ainda mais especial. Vou poder cuidar do jardim com o seu Tadeus e a Aurora. Na mansão de Dona Berenice, Tadeus e Aurora já estavam instalados. O quarto da menina, decorado com plantas e flores, tinha vista para o jardim que aos poucos recuperava seu vigor sob os cuidados do avô. Vô, como é que o senhor consegue fazer as orquídeas ficarem tão bonitas assim? Perguntou Aurora, observando o jardineiro trabalhar com suas luvas gastas. Ah, minha flor, é igual gente. Tem que ter paciência, carinho e respeito pelo tempo de cada um, respondeu ele, seus olhos brilhando com um amor que pensou ter perdido. Dr. Gael, que agora fazia visitas regulares mais como amigo do que como médico, chegou trazendo notícias importantes. No escritório de Dona Berenice, mobiliado com peças antigas que contavam histórias de várias gerações, ele compartilhou as novidades com o grupo. Os exames toxicológicos confirmaram tudo, explicou ele. Teodoro e Demétrios usavam um composto gradual, difícil de detectar. Mas agora temos todas as provas. Morgana, sentada em uma poltrona antiga, folheava documentos que sua equipe de advogados havia reunido. Descobrimos mais 3 casos semelhantes em Minas. Empresárias que tiveram relacionamentos com Teodoro e apresentaram os mesmos sintomas. Uai, mas esse trem é mais grave do que pensávamos, comentou Dona Berenice, servindo café em xícaras de porcelana herdadas de sua avó. Aurora, que ouvia tudo com atenção além de seus 15 anos, perguntou: E meu pai? Tem notícias dele? Tadeu segurou a mão da neta com carinho. A menina, que crescera sem o pai presente, agora descobria que sua ausência talvez tivesse sido uma bênção disfarçada. Às vezes, minha flor, é melhor algumas plantas não crescerem no nosso jardim, disse ele suavemente. Naquela noite, enquanto o grupo jantava na varanda da mansão, a conversa fluía naturalmente entre eles. Dona Berenice contava histórias de sua juventude, fazendo todos rirem com suas aventuras na Praça da Liberdade. Aurora mostrava fotos das orquídeas que começava a cultivar, orgulhosa de seguir os passos do avô. Sabia que sua neta tem um dom especial para os negócios também? Comentou Morgana sorrindo para Aurora. Ela me deu umas ideias incríveis para a nova linha de cosméticos naturais. Dr. Gael observava a cena com satisfação profissional e pessoal. Como médico, via a recuperação física e emocional de seus pacientes. Como amigo, testemunhava o nascimento de uma nova família, unida não pelo sangue, mas por escolha e amor. Sabe de uma coisa? Disse Dona Berenice, levantando sua xícara de café. Vou contar um segredo. Já fiz um novo testamento. Vocês todos são minha família agora. Morgana sentiu as lágrimas chegarem aos olhos. Ela, que perdera os pais tão cedo e quase perdera tudo para Teodoro, encontrava ali o aconchego que sempre buscou. E eu vou expandir a empresa, anunciou ela. Mas dessa vez vai ser diferente. Quero criar uma fundação para ajudar mulheres que passaram por situações parecidas com a nossa. Tadeus, que regava suas plantas favoritas no jardim iluminado por luzes suaves, sorriu ao ouvir os planos. As feridas em seu coração, assim como o jardim que tanto amava, começavam a mostrar sinais de cura e renovação. A noite em Belo Horizonte estava especialmente estrelada, como se o céu mineiro também celebrasse aquele momento. Na mansão do Mangabeiras, entre o aroma do café recém-coado e o perfume das rosas do jardim, uma nova família se fortalecia, provando que os laços mais fortes nem sempre são os do sangue, mas os que escolhemos cultivar com amor e cuidado, como as mais belas flores do jardim. A primavera chegava em Belo Horizonte, trazendo consigo uma explosão de cores no jardim da mansão do Mangabeiras. Tadeus, agora completamente recuperado, trabalhava ao lado de Aurora em um novo projeto, um jardim terapêutico que seria instalado na fundação criada por Morgana. Vô, você acha que essas lavandas vão se adaptar bem aqui? Perguntou Aurora, suas mãos jovens afofando a terra com a delicadeza que aprendera com o avô. Vai sim, minha flor. Planta é igual gente. Com amor e cuidado se adapta em qualquer lugar, respondeu ele, observando com orgulho como a neta havia desenvolvido o mesmo dom para a jardinagem. Na sala de reuniões da nova sede da empresa de Morgana, localizada em um edifício moderno na Savassi, uma importante discussão acontecia.
Doutora Celeste apresentava os últimos desenvolvimentos do processo legal contra Teodoro e Demétrios. Os casos anteriores vieram à tona, explicava a advogada, ajustando seus óculos de design. 3 outras mulheres prestaram depoimento. O padrão é idêntico: relacionamentos, adoecimento gradual, tentativa de controle patrimonial. Morgana, sentada à cabeceira da mesa, ouvia atentamente enquanto fazia anotações em seu iPad. Seu rosto, antes marcado pela ansiedade, agora demonstrava uma serenidade conquistada a duras penas. "E quanto às outras vítimas?", perguntou ela, pensando no projeto da fundação que estava criando. "2 delas já manifestaram interesse em participar do projeto", respondeu doutora Celeste. "Acham importante compartilhar suas histórias para ajudar outras mulheres." No final daquela tarde, enquanto o sol se punha atrás da Serra do Curral, uma pequena celebração acontecia no jardim da mansão. Dona Berenice havia organizado um café da tarde especial para comemorar o aniversário de Aurora. "Gente, mas que trem mais bonito!", exclamou a anfitriã, admirando a decoração que misturava flores do jardim com delicados arranjos de orquídeas cultivadas por Aurora. Dr. Gael, que se tornara presença constante na vida daquela família peculiar, chegou trazendo um presente especial para a aniversariante: um microscópio profissional para seus estudos de botânica. "Agora você vai poder estudar suas plantas direito, menina", sorriu ele, observando os olhos da jovem brilharem ao abrir o presente. Morgana, que acabara de chegar da reunião, trazia consigo uma surpresa ainda maior. "Aurora, lembra aquele seu projeto de cosméticos naturais? A linha jovem que você sugeriu? Bem, olha só." Ela entregou à menina uma caixa elegante, contendo os primeiros protótipos da linha Aurora. Produtos desenvolvidos a partir das ideias da jovem, com embalagens sustentáveis decoradas com ilustrações de flores. "Mas vocês desenvolveram mesmo?", perguntou Aurora emocionada, olhando para cada produto com incredulidade. "Claro, uai, ideia boa tem que virar realidade", respondeu Morgana, abraçando a jovem que considerava agora como uma irmã mais nova. Thaddeus observava a cena com os olhos marejados. Em seu coração, a dor da traição de Demétrios aos poucos dava lugar a uma gratidão profunda pelo novo jardim que a vida lhe permitira cultivar. "Sabe", disse ele para Dona Berenice, enquanto observavam a alegria de Aurora, "às vezes a vida é que nem jardim depois da tempestade. Os galhos podem quebrar, mas as raízes fortes sempre fazem brotar flores mais bonitas ainda." Doutor Gael, que ouvia a conversa, acrescentou: "E às vezes a família que a gente escolhe é mais forte que a que o destino nos deu." No céu, as primeiras estrelas começavam a aparecer, e o aroma do café fresco se misturava com o perfume das flores do jardim. Aurora, rodeada por seus novos familiares, soprava as velas de seu bolo, fazendo um pedido silencioso. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Morgana encontrou a jovem sentada no banco do jardim, ainda admirando seus produtos. "No que você está pensando?", perguntou, sentando-se ao seu lado. "Em como a vida dá voltas", respondeu Aurora. "Há uns meses eu mal conhecia o vô, agora tenho uma família inteira. Diferente, mas muito melhor do que eu poderia imaginar." O jardim noturno, iluminado por pequenas luzes estrategicamente posicionadas por Thaddeus, parecia dançar com a brisa suave de Belo Horizonte. Na mansão do Mangabeiras, entre flores e afetos cultivados com cuidado, uma nova história continuava a florescer, provando que das maiores adversidades podem nascer as mais belas flores. O dia amanhecia preguiçoso em Belo Horizonte, com aquela névoa típica que abraça a Serra do Curral nas manhãs de primavera. Na cozinha da mansão do Mangabeiras, Thaddeus preparava seu café da manhã quando encontrou uma carta endereçada a ele, com o timbre do sistema judicial. "Morgana", chamou ele, suas mãos tremendo levemente ao segurar o envelope. Chegou uma carta do fórum. Morgana, que havia dormido na mansão após uma noite de planejamento para a fundação, desceu as escadas ainda ajeitando o cabelo. Ao seu lado, Aurora apareceu sonolenta, mas imediatamente despertas ao ver o envelope. "Quer que eu leia, vô?", ofereceu a jovem, percebendo a apreensão do avô. Com um aceno de cabeça, Thaddeus entregou a carta à neta. Aurora abriu o envelope com cuidado e começou a ler em voz alta.
Era a notificação oficial. Demétrios havia sido sentenciado, e além das outras penalidades, estava proibido de ter qualquer contato com o pai ou a filha. Tá acabado então, murmurou Tadeus, um misto de alívio e tristeza em sua voz. Não, vô, corrigiu Aurora, abraçando-o. Tá começando. Nossa história de verdade tá só começando. Naquela manhã, o trabalho no jardim parecia ter um significado especial. Tadeus e Aurora dedicaram-se a um novo canteiro de rosas, cada muda plantada representando um novo começo. No escritório da fundação, que ocupava um charmoso casarão restaurado no bairro Santo Antônio, Morgana reunia-se com as outras mulheres que haviam sido vítimas de Teodoro. Amanda, Carolina e Beatriz compartilhavam suas histórias, cada uma delas encontrando força na união. É incrível como ele seguia sempre o mesmo padrão, observou Amanda, empresária do ramo de joias. Começava com pequenas manipulações, depois os sintomas. E a gente achando que era estresse, que era coisa da nossa cabeça, completou Carolina, dona de uma rede de restaurantes. Morgana ouvia atentamente, fazendo anotações para o programa de apoio que estavam desenvolvendo. A Fundação Flores do Amanhã nascera de sua experiência, mas agora se tornava um porto seguro para outras mulheres. Vocês já viram o jardim terapêutico que estamos construindo? Perguntou ela, levando o grupo para conhecer o espaço nos fundos do casarão. O jardim, projetado por Tadeus e Aurora, era um espetáculo de cores e aromas. Cada espécie havia sido escolhida por suas propriedades calmantes e terapêuticas, criando um ambiente de cura e renovação. Esse canteiro aqui, explicava Aurora, que havia chegado para ajudar na apresentação, tem lavanda e camomila. Ali, manjericão e hortelã. Cada planta tem um significado, uma história para contar. Dr. Gael, que acompanhava o projeto como consultor médico, observava com satisfação profissional o impacto do jardim nas visitantes. Como médico, sempre acreditara no poder terapêutico da natureza, mas ali via algo ainda mais profundo: o poder da união e da solidariedade. Dona Berenice, que fizera questão de participar ativamente da fundação, servia café e pão de queijo para todas, transformando cada reunião em um momento de acolhimento verdadeiramente mineiro. Sabe, comentou ela, enquanto distribuía as quitandas, dizem que Minas é o coração do Brasil. E coração bom é assim mesmo. Quanto mais amor dá, mais amor cabe dentro. No final daquela tarde, enquanto o sol se despedia pintando o céu de rosa e laranja, toda a família se reuniu no jardim da mansão. Morgana compartilhou as novidades sobre a fundação. Aurora mostrou os novos brotos de suas orquídeas e Tadeus apenas observava, seu coração transbordando de gratidão. Tem horas, disse ele, quebrando um momento de silêncio contemplativo, que a gente pensa que perdeu tudo, que o jardim da vida secou. Mas aí, Deus manda uma chuva diferente, uma que não só molha a terra, mas enche o coração da gente de esperança nova. Dr. Gael, que se tornara não apenas médico, mas amigo próximo, ergueu sua xícara de café em um brinde improvisado. A nossa família. Não a que o sangue nos deu, mas a que o coração escolheu. E ao jardim, completou Aurora, sorrindo para o avô, que mesmo depois da tempestade, continua dando as flores mais lindas de Belo Horizonte. Sob o céu estrelado de Minas Gerais, entre o aroma do café e o perfume das rosas, aquela família improvável celebrava não apenas suas vitórias, mas principalmente seus recomeços. Porque às vezes, como dizem os mineiros, é preciso perder o rumo para encontrar o caminho certo. O outono chegava em Belo Horizonte, tingindo as folhas das árvores com tons dourados e avermelhados. Na sede da Fundação Flores do Amanhã, no casarão do Santo Antônio, uma movimentação diferente acontecia naquela manhã. Era o dia da inauguração oficial do Centro de Acolhimento, um projeto que nascera da união entre o conhecimento empresarial de Morgana e a sabedoria de vida de Tadeus. Tá tudo perfeito, não precisa ficar nervosa, dizia Aurora para Morgana, que conferia pela 10ª vez os detalhes da cerimônia. A jovem, agora com 16 anos, havia se tornado uma parte fundamental da fundação, unindo seu amor pela botânica com um talento natural para acolher pessoas. O jardim terapêutico, coração do projeto, estava em seu esplendor.
Tadeus havia trabalhado incansavelmente para criar um espaço que fosse mais que um simples jardim. Era um santuário de cura. Cada canteiro conta uma história, explicava ele para a repórter do estado de Minas, que fazia uma matéria especial sobre a iniciativa. As rosas representam o amor próprio, as orquídeas a resistência e o manjericão a proteção. Dona Berenice, elegante em seu conjunto de seda azul, recebia os convidados com aquele jeito acolhedor típico das mineiras. Entrem, gente. O café tá fresquinho e tem biscoito de polvilho saindo do forno. Doutor Gael, que além de médico consultor da fundação, havia se tornado uma figura paterna para Morgana, observava tudo com orgulho. Em seu consultório no Hospital Felício Roxo, mantinha um pequeno jardim vertical, inspirado nos ensinamentos de Tadeus. É impressionante como a vida dá voltas, comentou ele com a doutora Celeste, que chegava para a cerimônia. De um caso tão triste, nasceu algo tão transformador. A advogada concordou, folheando uma pasta com os últimos relatórios. Já temos mais de 50 mulheres sendo acompanhadas pela Fundação. O trabalho de vocês está mudando vidas. No palco improvisado montado no jardim, Morgana se preparava para seu discurso. Vestida com um elegante blazer verde esmeralda, ela emanava uma confiança serena que só os que passaram por grandes provações conseguem alcançar. Há um ano, começou ela, sua voz firme apesar da emoção. Eu pensava que tinha perdido tudo. Minha saúde, minha confiança, meus sonhos. Mas descobri que às vezes a gente precisa perder o chão para aprender a voar. Na primeira fila, Aurora segurava a mão do avô, que não conseguia conter as lágrimas de orgulho. Ao lado deles, Amanda, Carolina e Beatriz, as outras sobreviventes que agora faziam parte do conselho da Fundação, sorriam em reconhecimento. A Fundação Flores do Amanhã não é apenas um lugar de acolhimento, continuou Morgana. É um espaço de renascimento. Aqui, cada mulher que chega machucada encontra não só apoio jurídico e médico, mas uma nova família. O projeto havia crescido além das expectativas iniciais. Além do jardim terapêutico, o casarão abrigava uma clínica médica coordenada por Dr. Gael, um escritório jurídico liderado por doutora Celeste e um centro de capacitação profissional. E nada disso seria possível. Morgana fez uma pausa emocionada. Sem minha família escolhida. Seu Tadeus, que nos ensinou que até as flores mais frágeis podem se tornar fortes com cuidado e amor. Aurora, que traz luz e esperança para todos que conhece. Dona Berenice, nossa mãe de coração. Na plateia, entre os convidados, histórias de superação se multiplicavam. Maria das Dores, uma das primeiras acolhidas pela Fundação, agora coordenava o programa de hortas comunitárias. Josefina, que chegara destruída após um relacionamento abusivo, descobrira um talento para artesanato e dava aulas no centro de capacitação. Cada pessoa aqui, concluiu Morgana, é como uma flor no nosso jardim, única, especial e capaz de florescer mesmo depois da pior tempestade. Ao final da cerimônia, enquanto os convidados circulavam pelo jardim saboreando quitutes mineiros, Tadeus encontrou um momento de silêncio junto a seu canteiro favorito de rosas. Sabe, minha flor, disse ele para Aurora, que se juntara a ele. Às vezes Deus fecha uma porta para abrir um jardim inteiro. A jovem sorriu, ajeitando uma rosa que se curvava sob o próprio peso. E às vezes, vô, a gente precisa perder uma família para ganhar o mundo inteiro. No céu de Belo Horizonte, o sol começava a se pôr, pintando as nuvens com os mesmos tons das rosas do jardim. Na Fundação Flores do Amanhã, entre aromas de café, flores e esperança, uma nova página da história continuava a ser escrita, provando que das maiores dores podem nascer os mais belos recomeços. O inverno mineiro trazia aquele friozinho gostoso que pede um café quentinho e um abraço apertado. Na mansão do Mangabeiras, Tadeus observava o nascer do sol da varanda de seu quarto, agora permanentemente instalado na casa de Dona Berenice. As montanhas ao longe pareciam abraçar a cidade, protegendo os sonhos que ali floresciam. Bom dia, vô. Aurora entrou trazendo uma bandeja com café da manhã. Aos 16 anos, ela havia se transformado em uma jovem extraordinária, equilibrando os estudos no colégio com seu trabalho na fundação e o cuidado com as plantas. Bom dia, minha flor,
respondeu ele, admirando como a neta havia aprendido a fazer café do jeito mineiro, forte e acolhedor como um abraço. Na cozinha, Dona Berenice já preparava o almoço do domingo, tradição que agora reunia toda a família escolhida. O cheiro de feijão tropeiro e frango com quiabo se espalhava pela casa, misturando-se ao aroma das flores do jardim. Morgana ligou? Perguntou ela para Aurora, que ajudava cortando couve para o arroz. Sim, ela está voltando de São Paulo hoje. A palestra sobre a fundação foi um sucesso. Várias empresas querem apoiar o projeto. A Fundação Flores do Amanhã havia se tornado um modelo nacional de acolhimento e transformação. O que começara como um projeto local em Belo Horizonte, agora inspirava iniciativas semelhantes em todo o país. Dr. Gael chegou mais cedo naquele domingo, trazendo uma novidade que fez os olhos de todos brilharem. A fundação havia sido indicada para um prêmio internacional de direitos humanos. Mas isso é muita bondade de Deus, só, exclamou Tadeus emocionado. Morgana chegou para o almoço trazendo presentes de São Paulo, um livro de botânica raro para Aurora, um chale de seda para Dona Berenice e para Tadeus, sementes de uma espécie de rosa que ele sempre sonhou em cultivar. Achei numa floricultura tradicional em Pinheiros, explicou ela, enquanto todos se sentavam à mesa. O dono conhecia o trabalho de vocês no jardim terapêutico. Durante o almoço, as conversas fluíam como ribeirão arrudas em dia de chuva. Aurora contava sobre seu projeto de pesquisa na escola, estudando os benefícios terapêuticos das plantas do jardim. Dr. Gael compartilhava histórias de recuperação das mulheres atendidas na fundação. Semana passada, contou ele, uma das nossas acolhidas conseguiu abrir seu próprio negócio. Disse que foram as manhãs no jardim que devolveram sua força. Dona Berenice, servindo mais uma rodada de feijão, sorria com aquele orgulho típico de mãe que vê os filhos vencendo na vida. É igual eu sempre falo, família é que nem planta, precisa de raiz forte, mas também precisa de espaço para crescer. Após o almoço, todos se reuniram no jardim, que estava especialmente bonito naquela tarde de inverno. As rosas, mesmo com o frio, mantinham sua beleza, protegidas pelo cuidado constante de Tadeus e Aurora. Às vezes fico pensando, disse Morgana, sentada em seu banco favorito, como tudo mudou em um ano. A dor que sentimos, as perdas. Mas olha o que nasceu de tudo isso, completou Aurora, apontando para o jardim ao redor. Cada flor aqui tem uma história de superação para contar. Tadeus, que podava delicadamente uma roseira, parou por um momento para contemplar sua família. O filho que o traíra havia deixado um vazio, mas esse vazio agora transbordava de amor e propósito. Sabe, disse ele, com aquela sabedoria que só os anos podem trazer, tem hora que a vida é que nem esse jardim. Às vezes a gente precisa podar umas partes para outras crescerem mais fortes. Doutor Gael, que se tornara não apenas médico, mas verdadeiro amigo, acrescentou. E às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de desafios. No final daquela tarde de domingo, enquanto o sol se despedia pintando o céu de Belo Horizonte com tons de rosa e laranja, a família reunida no jardim celebrava não apenas suas conquistas, mas principalmente seus recomeços. Tem uma coisa que aprendi com o vô, disse Aurora, enquanto ajudava a recolher as xícaras de café. É que todo jardim tem sua época de florescer. O segredo é não desistir de regar, mesmo quando parece que nada vai crescer. Morgana abraçou a jovem, sentindo uma gratidão imensa por aquela família que o destino lhe presenteara. E às vezes, completou ela, o jardim mais bonito é justamente aquele que nasceu depois da tempestade. Na mansão do Mangabeiras, entre o aroma do café e o perfume das rosas, aquela família improvável continuava escrevendo sua história, provando que os laços mais fortes nem sempre são os do sangue, mas os que escolhemos cultivar dia após dia, com amor, cuidado e a sabedoria de quem sabe que toda flor, mesmo a mais delicada, tem em si a força para renascer. A primavera retornava a Belo Horizonte, trazendo consigo uma chuva de ipês amarelos que coloria as ruas da capital mineira. Na sede da Fundação Flores do Amanhã, uma agitação diferente pairava no ar. O projeto havia sido escolhido para representar o Brasil em um congresso internacional sobre direitos humanos em Genebra.
e Morgana se preparava para a viagem mais importante de sua vida. "Mas você tem certeza que não quer que eu vá junto?" perguntava Aurora, ajudando a organizar os documentos da apresentação. A jovem, agora prestes a completar 17 anos, havia se tornado uma parte tão fundamental do projeto que era difícil imaginar a fundação sem sua presença. "Você tem que ficar aqui, minha flor", respondeu Tadeus, podando delicadamente uma roseira. "O jardim precisa de seus cuidados, e as mulheres da fundação também." O jardim terapêutico havia se transformado em um verdadeiro santuário urbano. Cada canteiro contava histórias de superação. Cada flor representava uma vida transformada. Maria das Dores, uma das primeiras acolhidas pela fundação, agora coordenava um projeto de hortas comunitárias que se espalhava por toda Belo Horizonte. "É incrível como tudo mudou", refletiu Dona Berenice, servindo café na varanda do casarão. "Há 2 anos, quando tudo começou, quem diria que chegaríamos tão longe?" Dr. Gael, que chegava para mais um dia de atendimento na fundação, trazia novidades animadoras. O modelo de tratamento integrado desenvolvido por eles, unindo medicina tradicional, terapia e jardinagem, havia chamado a atenção da comunidade médica internacional. "Recebi convites de 3 universidades diferentes", contou ele, enquanto saboreava um pedaço de bolo de fubá. "Querem que apresentemos nossa metodologia em congressos médicos." Morgana sorriu, lembrando-se de como tudo começara. Da dor e traição que quase destruíram sua vida, nascera algo muito maior do que ela jamais poderia imaginar. A empresa de cosméticos, agora administrada em parceria com Aurora, havia se transformado em uma potência de produtos naturais e sustentáveis. "A linha Aurora já é a mais vendida", comentou ela com orgulho maternal. "Quem diria que aquelas ideias de uma menina de 15 anos se transformariam em tanto sucesso?" À tarde, enquanto organizavam os últimos detalhes da viagem, receberam uma visita inesperada. Amanda, Carolina e Beatriz, as outras sobreviventes que haviam se tornado parte fundamental da fundação, chegaram trazendo uma surpresa: um álbum de memórias documentando toda a jornada da Flores do Amanhã. "A gente achou que seria importante mostrar em Genebra não só os números", explicou Amanda, "mas também os rostos, as histórias, as transformações." Folheando o álbum, as lágrimas corriam livremente pelo rosto de todos. Fotos do início das obras, do primeiro grupo de mulheres acolhidas, das celebrações de conquistas. Cada página contava uma história de renascimento. "Olha só essa foto", apontou Aurora, rindo entre lágrimas. "O dia que o vô ensinou jardinagem para todo mundo e acabou com mais mulher ajudando que planta no jardim." Tadeus, observando as fotografias, sentia seu coração transbordar de gratidão. A dor da traição de Demétrios, que um dia ameaçara destruí-lo, havia se transformado em um propósito maior que ele jamais imaginara. "É igual eu sempre falo", disse ele, com sua sabedoria característica. "Às vezes Deus permite que a gente perca um galho para fazer crescer uma floresta inteira." Dona Berenice, que há muito se tornara o coração daquela família improvisada, completou: "E às vezes é preciso passar pelo inverno mais rigoroso para ver a primavera mais bonita." Naquela noite, véspera da viagem de Morgana, toda a família se reuniu para um jantar especial no jardim. Sob as estrelas de Belo Horizonte e o perfume das rosas noturnas, celebravam não apenas as conquistas, mas principalmente os laços que haviam construído. "Antes de partir", disse Morgana, levantando-se com uma taça na mão, "quero agradecer a cada um de vocês. Quando perdi tudo ou achei que tinha perdido, vocês me mostraram que família é muito mais que sangue. É escolha, é cuidado, é amor que floresce mesmo nos terrenos mais improváveis." Aurora, aninhada nos braços do avô, sussurrou: "É igual suas rosas, vô. Quanto mais a gente cuida, mais forte elas ficam." O jardim, testemunha silencioso de tantas transformações, parecia resplandecer sob a luz da lua cheia. Na mansão do Mangabeiras, entre aromas de café e flores, uma família celebrava não apenas suas vitórias, mas principalmente a certeza de que o amor, quando verdadeiro, tem o poder de transformar até as maiores dores em jardins de esperança. O sol de dezembro abraçava Belo Horizonte com aquele calor característico do verão mineiro.
Na sede da Fundação Flores do Amanhã, os preparativos para a celebração de 2 anos de existência estavam a todo vapor. O jardim, mais exuberante do que nunca, refletia o crescimento e a maturidade do projeto que havia transformado tantas vidas. Morgana, recém-chegada de Genebra, ainda carregava nos olhos o brilho do reconhecimento internacional. A Fundação não apenas havia apresentado seu trabalho no Congresso, mas também estabelecido parcerias com organizações de diversos países. "Agora é que o trem vai crescer de verdade", comentou ela com Tadeusz, enquanto admiravam o novo espaço que estava sendo construído nos fundos do casarão. Um centro de estudos botânicos que levaria o nome do jardineiro. "Quem diria, né?", respondeu ele emocionado. Um simples jardineiro vendo seu nome numa escola dessas. Aurora, agora às vésperas de completar 18 anos e prestes a começar a faculdade de Engenharia Ambiental, coordenava a organização do evento com a competência de quem nasceu para liderar. "Os convites já foram todos entregues, vô", informou ela, consultando seu tablet. Até o pessoal da universidade confirmou presença para conhecer o projeto do Jardim Sustentável. A celebração seria mais que uma simples festa de aniversário. Era a consolidação de um sonho que nascera da dor, mas que florescia agora com a força de milhares de histórias transformadas. Dr. Gael, que chegava para sua última consulta do dia, trazia consigo resultados impressionantes. Mais de 200 mulheres haviam passado pelo programa de recuperação da Fundação, todas com histórias de sucesso para contar. "E não é só isso", acrescentou ele, enquanto compartilhava as novidades com a equipe. "O modelo de tratamento que desenvolvemos vai ser implementado em hospitais públicos de todo o estado." Dona Berenice, eternamente ocupada com seus afazeres de mãe de todo mundo, como carinhosamente era chamada, coordenava a preparação do buffet para a festa. "Tem que ter comida mineira de verdade", insistia ela. "Pão de queijo quentinho, café coado na hora, doce de leite caseiro." Na véspera da celebração, enquanto o sol se punha atrás da Serra do Curral, toda a família se reuniu no jardim para um momento íntimo de gratidão. Tadeusz, com suas mãos calejadas de tanto cuidar da terra, conduziu uma pequena cerimônia de plantio. "Cada um vai plantar uma muda", explicou ele, distribuindo pequenas mudas de rosas. "Para simbolizar que nossa história continua crescendo." Um a um eles se aproximaram do canteiro especialmente preparado. Morgana plantou uma rosa vermelha, símbolo da paixão pela vida que recuperara. Aurora escolheu uma rosa amarela, representando a luz que trouxera para a vida do avô. Dr. Gael optou por uma rosa branca, simbolizando a cura que seu trabalho proporcionava. Dona Berenice, com lágrimas nos olhos, plantou uma rosa cor-de-rosa. "Essa é para representar o amor de mãe", explicou ela, "que não precisa ser de sangue para ser verdadeiro." As outras mulheres da Fundação, Amanda, Carolina, Beatriz e tantas outras, também participaram do ritual, cada uma contribuindo com sua história, sua força, sua esperança. Por fim, Tadeusz plantou sua muda, uma rosa azul, rara e especial como a família que o destino lhe presenteara. "Essa aqui", disse ele com a voz embargada, "é para lembrar que os maiores milagres, às vezes, nascem das maiores dores." Na manhã seguinte, o dia da celebração amanheceu com aquela garoa fina que os mineiros chamam de beijo de moça. O jardim, lavado pela chuva suave, parecia resplandecer sob o sol que começava a aparecer. A festa reuniu centenas de pessoas, mulheres que haviam sido acolhidas pela Fundação, profissionais da área de saúde, autoridades, familiares e amigos. Mas mais que uma celebração de sucesso, era um testemunho do poder transformador do amor. "Há 2 anos", discursou Morgana, sua voz ecoando pelo jardim. "Eu pensava que tinha perdido tudo. Hoje percebo que, na verdade, estava apenas começando a encontrar meu verdadeiro caminho." Aurora, ao lado do avô, completou: "E descobrimos que família não é só quem nasce com a gente, mas principalmente quem escolhe ficar ao nosso lado, mesmo depois da tempestade." Tadeusz, observando seu jardim cheio de vida e histórias, sorriu com aquela sabedoria que só os anos podem trazer. "É igual eu sempre digo, jardim é que nem amor. Quanto mais a gente cuida, mais ele cresce." No céu de Belo Horizonte, um arco-íris surgiu, abraçando a cidade como uma bênção.
Na Fundação Flores do Amanhã, entre aromas de café, flores e esperança, uma família celebrava não apenas 2 anos de história, mas a certeza de que o amor, quando verdadeiro, tem o poder de transformar qualquer deserto no mais belo dos jardins. E assim, sob o céu mineiro e o perfume das rosas, aquela história continuava a florescer, provando que às vezes é preciso perder tudo para encontrar um mundo inteiro de possibilidades. Porque no jardim da vida, como diria Tadeus, sempre há espaço para mais uma flor nascer.